dia 21 de junho e às 10h13 ocorrerá o solstício de verão aqui no hemisfério norte. Para celebrar essa data, nós vamos passar amanhã em um dome conhecido como Dome da Foz do Rio Frio, ou como eu estou em Portugal, se fala Anta, a Anta da Foz do Rio Frio. Então estamos chegando, eu tenho o Rio Tejo ao meu lado, que é um rio que corta Portugal, ele nasce da Espanha e deságua no Atlântico, um rio sagrado, né, para o país, enfim, desde tempos imemoriais. E daqui a 7 quilômetros, então, nós vamos chegar na Anta da Foz do Rio Frio, nesse dome. E vamos pegar o estado de horário que marca esse solstício de verão, é às 10h13 da manhã. Agora saindo exatamente 9h14. Então daqui a 59 minutos, eu e Gaia gostaríamos muito, né, de estar lá nesse momento de solstício, né, de solstício de verão, aqui no hemisfério norte. Vamos lá então. Hoje, solstício de verão, é o dia em que o hemisfério norte tem a maior incidência de luz solar, ou seja, é o maior dia do ano. Agora nós estamos chegando no Dome da Foz do Rio Frio, uma estradinha de terra estreita, vamos bem devagar. Um caminho muito apertado e na verdade a vegetação fechou, então eu fiquei um pouco tensa ali com alguns galhos que estavam um pouco baixos, mas deu para desviar assim, alguma coisa de meio metro e deu para passar. Então estamos chegando. Vemos o Rio Tejo lá ao fundo. E nós estamos numa confluência entre o Rio Tejo e o Rio Frio. Por isso a Anta recebe o nome de Foz do Rio Frio. Nós vemos aqui o corredor da Anta. Vamos entrar. Tem aproximadamente 4 metros, talvez. E um diâmetro de 3 metros na câmara. E o interessante é que ela está orientada para a posição do nascente. Então hoje, nesse dia de solstício de verão, agora são 9h30, a posição do sol está já na lateral. Agora são 9h43, daqui a exatamente 30 minutos, então vamos dizer, é a ocorrência oficial do solstício de verão aqui no hemisfério norte. Estou na câmera do Dome da Foz do Rio Frio, estou diante de uma paisagem deslumbrante. À minha frente eu vejo o Rio Tejo, que é um rio sagrado, né, desde tempos ancestrais. É um rio que nasce na Espanha, corta Portugal e deságua no Oceano Atlântico. Então, para mostrar essa beleza que eu estou contemplando agora só através de uma fotografia, claro, só através dos olhos, mas a fotografia ela pode chegar mais próximo do que eu gostaria de compartilhar com essa visão magnífica diante dos meus olhos. Senta, mamãe. Isso, muito bem. É. (10h13). Então, ocorre
oficialmente aqui no hemisfério norte o solstício de verão. E eu estou muito feliz de estar nesse lugar fantástico, no alto, contemplando o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Ai, que alegria! Obrigada, sol! Solstício é uma palavra que vem do latim sol sisteris. Sol, que significa, né, sol, e sistere, estar parado, reter-se, né? Então, o sol parado. Mas por que sol parado? Porque é o momento em que nós, enquanto homens e mulheres vendo a partir da Terra, é como se o sol mudasse de posição. Ele está num determinado caminho e ele vai mudar de posição. Então, nesse tempo que ele muda de posição, é como se ele tivesse parado. É como se ele tivesse parado. Então, sol sisteris, o sol parado. A gente tem a impressão que ele parou no tempo. E isso era muito importante para os povos antigos, porque determinava, não é? Na verdade, não determina o início do verão, mas o meio, o auge do verão. Os celtas e outros povos, eles denominavam essa festividade de Lita. Pronuncia-se Lissa. Então é esse momento do sol parado. Parece que o sol estacionou, mas não, ele está mudando o seu percurso. Ele vai e volta. É como fazemos esse movimento. Pá, pá. Parece que nós paramos, temos um instante zero e voltamos. Então esse instante zero, né, que dura entre 2 e 3 dias mais ou menos, ele era conhecido como esse sol sistere, né? Então é isso. Então por isso nós temos hoje a maior incidência de luz solar aqui no hemisfério norte. Então é muito possível que o dia hoje vai terminar quase lá pelas 10 da noite, quase isso. E a partir de agora os dias começam a ser mais curtos até culminar no equinócio de outono e em seguida no solstício de inverno, que é o Iule, enfim. E eu espero estar num local muito interessante também, um local que eu não conheço, para comemorar essa data. Para os povos da antiguidade, o verão era um ponto máximo de fertilidade, era comemorada a fertilidade. Por quê? Na primavera era quando o solo começava a se preparar para receber as sementes. Então, com o esplendor do sol no verão, as sementes começavam a germinar. Então, por isso ele é associado à fertilidade, né? Então, esses rituais todos eram em prol de uma boa colheita, de uma colheita abençoada. Diz-se que os celtas acendiam fogueiras, né, antes mesmo de chegar ao solstício, para comemorar, para celebrar essa data. Disse até que eles pulavam essa fogueira. E aí a gente vê um paralelo com a festa de São João, onde se pula a fogueira. Mas o que tem a ver a festa de São João com o Sabá de Lita, né? Com a festividade de Lita, a festividade do solstício de verão? Chega um determinado momento que a igreja então une, né? Faz um sincretismo dessa festa pagã, né, dessa festa que já era comemorada desde tempos ancestrais, com o nascimento de São João. Então é por isso que nós pulamos, por exemplo, no Brasil, nós pulamos a fogueira de São João, que já é um costume que vem de tempos muito remotos. Agora é importante a gente pensar na palavra pagão, né? De onde veio essa palavra pagão? Pagão, na verdade, é uma palavra que vem do latim e significa rural, é um local rural. Né? Então quem morava no Pagos morava no interior, morava no lugar rural, em oposição à urbis, que era a cidade. Então a religião cristã, ela demorou um pouco mais a atingir essas pessoas que moravam nos locais rurais, né? Ao contrário de quem estava na urbis, na cidade, que já teve mais contato com o cristianismo. E com o passar do tempo, a palavra pagão, né, e paganismo, ela começou a ter referência àquelas pessoas que não estavam ligadas nem ao cristianismo e nem ao judaísmo, né? Então, na verdade, pagos é uma palavra que vem das pessoas que moravam nos pagos, né, que moravam nas vilas rurais.
Bom, e quem foi São João Batista, né? Já que estamos falando de São João. São João Batista, então, ele, né, é um profeta, não é ele que anuncia a vida de Jesus? Voltando um pouco na história narrada pelos livros canônicos, né, no Evangelho de Lucas, então é o arcanjo Gabriel quem aparece a Zacarias, né, que já era um senhor de idade, anunciando que ele seria pai. E Zacarias, incrédulo, não acreditou de forma nenhuma como que ele naquela idade iria ser pai, isso era impossível. Então, como punição, Zacarias vai ficar mudo por não ter acreditado, né, na revelação do arcanjo Gabriel. Então sua esposa fica grávida, nasce João, não é? Que é um profeta anunciado pelo arcanjo Gabriel, e ele disse que ele viveu pelo deserto, e ele vai anunciar a vida de Jesus, e é ele quem vai batizar Jesus e outras pessoas, né, nas margens do Rio Jordão. Eu estive lá, fiz algumas fotografias e testemunhei também um ritual de batismo. Eu vou mostrar essas fotos em uma outra ocasião. Bom, então o fato é que João batizava, né, as pessoas à beira, né, do Rio Jordão, e aparece uma pessoa que ele reconhece ser o enviado, né, o enviado de Deus, que é Jesus, e ele batiza Jesus, né, e a gente vê isso em iconografias maravilhosas, né. E João é esse profeta que anuncia a Boa Nova, né? E qual é a Boa Nova? A Boa Nova é a chegada do Messias, né? De Jesus, o Filho de Deus, que teria uma boa nova, né? Teria um ensinamento a trazer para o mundo. Bom, é interessante também refletir sobre esse sol, né? Sobre esse sol externo que agora está escondido, agora está atrás das nuvens. Mas é uma boa oportunidade para refletir, né, sobre o sol interno, né, sobre esse lado luminoso que todos nós temos, né. Então hoje, como o sol ilumina tudo que é visível, tudo que é material, né, ele também ilumina tudo que é invisível, tudo que é espiritual. Então é um excelente momento, né, para estar em contato com a nossa luz interior, com o nosso ser interior, desejar coisas boas, pensar em coisas elevadas, pensar no amor, pensar na cura, pensar na cura não só na cura individual, mas na cura do planeta, sobretudo nesse momento histórico tão complexo, né? Então nós precisamos de amor e de cura, que esse sol, né, esse sol divino, essa divindade, né, possa iluminar o pensamento, a mente e o espírito desses homens que hoje, né, têm o poder em suas mãos, para que eles encontrem um caminho mais luminoso de ação. Né? E que o sol vença as trevas, né? nesse combate. Em relação a esse dômen, ele teve duas fases de ocupação. Uma primeira, que foi a sua fase de construção e de ocupação durante um longo período, foi mais ou menos ali entre o 5º e 4º milênio antes de Cristo. Né? E uma segunda, né, uma nova ocupação, uma reocupação, aconteceu por volta do 3º milênio, onde foram depositados 2 corpos aqui nesse corredor, com oferendas, incluindo vasos cerâmicas e alguns utensílios em sílex. É possível que esse dômen ele tinha sido do tipo cairn. O que é um cairn? É quando nós temos uma estrutura megalítica coberta por terra e pedras. Então é possível que essas pedras que nós vemos, né, aqui ao redor, elas teriam feito parte dessa cobertura. Bom, então temos que imaginar esse recinto coberto, depois com um grande monte que o cobre, né, com terra e por cima essas pedras. Pode ser que teria sido assim.
Bom, então muito obrigada, me despeço, deixo aqui a minha coroa simbólica, né, nesse meu primeiro solstício de verão, com consciência do que é um solstício de verão. Vivenciar isso desde o nascer do dia até o final do dia, isso é muito interessante. E essa experiência, ela só entra dentro de mim, né, com consciência a partir do momento que eu vivo no motorhome, porque agora eu vejo, né, o movimento do sol. No inverno eu vejo que o sol está baixo, não carrego os meus painéis solares, né, e no verão o sol ele atinge o zênite, a posição zenital, então eu tenho muita energia solar. Então é interessante isso no motorhome, porque é mais ou menos o que acontece com a gente, né? No inverno nós estamos então mais dedicados, pela falta de luz, às tarefas espirituais, intelectuais, e no verão, pá, é essa explosão de vida, é esse momento de ação, de atividade, de potencializar todo o seu trabalho para a colheita. Embora, porque para celebrar e para coroar esse solstício de verão, vai vir uma chuva. Dê uma olhadinha só no céu. E eu e Gaia vamos partir, porque se cai uma chuva, vai ficar muito complicada a volta, sobretudo numa subida que tem bastante cascalho. Então, obrigada e até a próxima.